mas abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o servo do Senhor. Meu Deus, ali na igreja está o povo que vem buscar nesta noite. E agora é com o Senhor, estenda as mãos, Senhor. Pai, abre os céus, envia anjos, Senhor, para essa reunião. Pai, coloca anjos na porta, no culto, sobre toda a igreja. E use nada, cheika, manduiá. E use o servo do Senhor, a boca, a mente, as mãos dele, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o milagre venha acontecer. Venha fortalecida, pessoa salva, se entregando a Ti, em nome de Jesus. De Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal da amada igreja da paz, Senhor Jesus. Aladão e Tarabalagasai. Sharai, Managasai, Remendo, Toqueira, Mais, Tukimata. Lamão, Toqueira. Deus tem algo para sua vida nesta noite. Abra suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 35, para seguir. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Quando sente a presença do Senhor, quem não é espiritual. Aquele que é espiritual, Deus da visão, Deus da revelação, Deus da profecia e Deus da discernimento. Aleluia. Todos acharam? Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, e levaram-a assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Aleluia. Ora, levantou um grande temporal de vento e ondas, se arremessavam o outro contra o barco, e de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa se nós perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então Jesus lhe disse: Por que sois assim tímidos, como é o que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns ao outro: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, amada igreja de Deus, curva sua cabeça, não desmerecendo a oração dos irmãos, mas vamos orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, Deus eterno, Pai poderoso, mais uma vez sobre a sua palavra, Senhor. Eu venho lhe pedir, Pai, com a autoridade dos altos céus, Pai, como embaixador de Cristo da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha para repreender o mal, para repreender o demônio que dispersa as pessoas e receber sua palavra, a semente que implanta, que germina, Pai, sobre essas vidas, Pai. E que eles possam ficar atentos agora, Pai. E que eles possam ligar o coração no trono do Senhor, Pai. Ou ligar sua mente e repreende todo o mal, Pai. Que venham desligar dessa terra, Pai. E receber a palavra do Senhor com autoridade e poder. E que eu possa dar frutos, Senhor, que eu lhe peço em nome de Jesus. Poder se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amada igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A presença do Espírito Santo está forte nessa noite. O Evangelho de Marcos vai retratar o relato de Jesus, discípulos e os barcos. Jesus dá uma ordem naquele dia. Entramos no barco e passamos ao outro lado da margem. Jesus deu uma ordem naquele momento aos discípulos.
E Jesus entrou no barco, mas havia mais barcos em volta, juntamente com aquele barco que era Jesus e os discípulos. E deu a ordem: atravessamos ao outro lado. Ou seja, Jesus mostrou um caminho, mostrou uma direção para os discípulos, e aqueles barcos juntamente foram ao outro lado. Mas no meio se levanta grande tempestade, que começa a jogar água do mar dentro do barco. E os discípulos se desesperaram, mesmo com Jesus dentro do barco, vendo que Jesus dormia na ponta do barco. Ao mesmo tempo eles estavam pensando: será que nós acordamos, será que não acorda? Mas eles vão em frente de Jesus e falam: mestre, te importa que nós perecemos? Te importa que nós morremos, vamos falar assim? A tempestade está grande, o vento está grande e o barco vai se enchendo de água. O que nós vamos fazer? E ao mesmo tempo, Jesus levanta, repreende o mar, repreende o vento, ali cessa aquele vento, aquele mar. E eles ficam cheios de temor, admirando o que Jesus faz naquele momento, naquela hora. Mas agora, cara, vai para mim e vai para você. Jesus deu uma ordem, passamos ao outro lado, passamos a outra margem. Jesus entrou no barco, ou seja, a ordem não veio do homem, a ordem não veio do vizinho, a ordem não veio do ímpio, veio daquele Deus que é todo poderoso, que fez os céus e a terra e veio aqui na terra para nos ensinar a caminhar. E esse Deus deu essa seguinte ordem: passamos ao outro lado. Eu quero dizer para você, e principalmente para mim nessa noite, a ordem que Deus deu é para você atravessar o outro lado. Por que você está com medo de atravessar? A ordem é para você passar para o outro lado. E por que você está com medo de não passar? Foi porque o vizinho falou que não é para você passar? Foi que o ímpio falou? E qual crédito ele tem a não ser a voz de Deus que é mais poderosa sobre a sua vida nessa noite? Qual voz que você está atendendo nessa noite? Qual voz você está recebendo nessa noite? A do mundo, do ímpio, do vizinho, ou daquele que veio do céu e da terra? Se você está recebendo da voz do Senhor, continue que você está no caminho certo. Prossiga que você está no caminho certo. Você sabe por quê? Porque Jesus entrou no barco. E quando Jesus entra no barco, as coisas são diferentes. Quando Jesus entra no barco, as coisas são diferentes. Porque Jesus não estava nos outros barcos. Os outros barcos foram lá atrás para ver, por curiosidade. Mas não quer dizer, nesse barco que você está Jesus. Está todo poderoso nessa noite, que vai te dar vitória, que vai te dar a bênção para você nessa noite. E esse Jesus está com você no barco. Ele entrou nesse barco. Esse barco é que você está vindo buscar nessa noite. A casa do Senhor. Este barco, ele é blindado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é revestido de armadura de Deus, porque a ordem veio do Senhor. A ordem veio de Deus. Muitas vezes ficamos preocupados, sim, porque somos carne, somos falhos. Mas temos que pôr em mente em nossa vida que a partir de agora, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, não é você que anda mais, é Jesus Cristo por sua vida. E quando Jesus anda por você, Ele deu a ordem para você atravessar. Mas tem pessoas que não estão falando no coração que está com medo de atravessar. E Jesus falou para você atravessar, mas não falou para você comentar as coisas para os outros. Olha lá, não dá para cega. Deus está falando no coração que você está falando demais. Não fale aquilo que o Senhor põe no seu coração. Quem sabe é um projeto. Quem sabe você está buscando campanha. Quem sabe você está buscando objetivo. Então nessa noite não é para comentar. Jesus falou: atravessa e vai. Então vai, porque você está perguntando se é para ir, não é para ir, para quem não tem função, não tem poder de Deus. E não é Deus. Atravessa o barco, Jesus está com você. Jesus está na sua vida nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Jará, sai.
Meu Deus. E quando eles estavam no meio, quando todo mundo dá início a algo, negócio, ou seja, a um projeto que a gente mandou, todo mundo sai contente, sai alegre, mas não pensa o que vai acontecer no meio do caminho, não sabe o que tem no meio do caminho. Deus sabe o que você vai passar no meio do caminho. Se Deus pôr essa situação, é porque você vai descer, é porque Jesus está com você nessa noite. Não se preocupe com a situação. Você sabe por que não precisa se preocupar? Porque o próprio Jesus está dormindo na polpa do barco. E sabe o que significa isso quando você dorme? É descansar em Deus. Ele confiava no Pai que tinha. E hoje, qual é a sua confiança nessa noite? É em Deus? É em Jesus? É no Espírito Santo de Deus? Ou naquele que está optando para você não caminhar? Que está optando para você não falar, ou seja, tentando te calar, como falaram aqui hoje. Em quem você está dando ouvido nessa noite? O Senhor está falando, não dê ouvido, porque o projeto, os objetivos, o Senhor está no barco. Tem gente que está passando muita luta, dificuldade. Depois eu vou expressar o que significa vento e o que significa o mar se levantando. Existem duas situações aí. Vento significa luta espiritual. Quando é o mar, são pessoas se levantando na sua vida, são o povo. Ou seja, o próprio povo. O que você for ler nas figuras bíblicas, fala que o mar são o povo. Então aqui eu vejo pessoas passando por situações, tanto luta como espiritual, tanto como luta aqui na terra. Ou seja, qual é a sua dificuldade nessa noite? Qual dessas duas situações você está vivendo nessa noite? Mas eu quero dizer para você, nenhuma dessas duas situações é problema para o nosso Jesus. Porque Jesus está no barco. Jesus está no comando do barco. Você estava na polpa, ou seja, está na frente. Ou seja, o chefe dos exércitos está na frente. Mas agora precisa de uma coisa, você confiar no Senhor. Você acreditar em Deus. Você ter fé neste momento para atravessar o outro lado da margem. Sabe por quê? Porque tem pessoas que chegam no meio. Só que está temendo, está preocupado. E aí, não se preocupe nessa noite. Jesus está aqui falando para você nessa noite, que é para você caminhar, que é para você prosseguir. Glorifica o Senhor nessa noite, Ele é digno de honra e glória. A palavra tem direção para mim e para a sua vida nessa noite. O barco está andando, o barco está caminhando. Existem outros barcos, mas não tem Jesus nos outros barcos. Ou seja, quando a casa de Deus chega, não tem Jesus dentro da casa. Que adianta? Falso profeta. Quando diz hoje que adianta ter outros barcos, mas não tem Jesus, não adianta ter nada. Vai acontecer? Vai perder a salvação. Vai pregar no nome de Jesus, vai expulsar o demônio no nome de Jesus, vai falar língua estranha, vai expelir demônio no nome de Jesus, mas vai perder sua salvação. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje você que está aqui, você está no barco certo. Não por causa da igreja, mas sim por causa do Deus que é na sua vida. Porque não é eu, não é o pastor que salva, mas sim Jesus. A porta é estreita, muito estreita. Se um dia falaram que é só alegria, não é não. É luta e guerra. Você sabe por quê? Porque certa feita eu vou falar aqui algo que eu acho que eu falei aqui. Algo que aconteceu comigo. Fui pedir serviço no local e eu não consegui naquele local. Cheguei ao meu pai e ele falou assim: pede para imagem tal, eu vou expressar aqui. Tal, e eu não era crente, nem conhecia a Jesus verdadeiramente. E você acredita? Faz tal coisa, faz que está novembro, que é difícil. Você acredita? Outro dia eu fui lá, eu estava trabalhando em outro local, o mesmo cara que eu pedi serviço, não me deu. O cara veio trabalhando e me chamou para trabalhar. Só que aí que está a questão, também por quase 10 anos nessa empresa. Só que quando eu conheci Jesus, encontrei com Jesus, eu perdi meu serviço. Aí eu fui para o monte orar, pastor. Eu fui para o monte orar, buscar Deus, eu e minha esposa. Falei,
falei, eu vou fazer uma campanha lá no monte e moral porque eu perdi meu serviço. Deus falou assim para mim, não fui eu que dei esse serviço para você. Não fui eu que dei esse trabalho para você. E o que você está olhando para trás daquele povo que estava no deserto? Não olhe para trás, olhe daqui para frente. Então eu estava no meio do percurso, começando ainda a entender. E Deus falava da seguinte forma depois no final: tem coisas melhores para você. Hoje faz 15 anos, dessa época para cá. Vai fazer o ano que vem, né? Da verdade. Em agosto do ano que vem, 15 anos. E Deus deu coisas grandes mesmo. Deu coisas melhores mesmo. Porque aquilo que Deus dá, Ele não tira, mas o inimigo dá, Ele tira. Ele quer arrancar de você. Deus dá, por mesmo que nós somos falhos pecadores, Ele continua honrando, velando pela sua palavra. Então, se Jesus falou, quero expressar aqui nessa para você entender. Jesus falou para você atravessar e Ele entrou no barco, vai. Deus está falando para você, vai. Prossiga nessa noite. Caminhe nessa noite. Não olhe para a esquerda nem para a direita e muito menos para trás. Está vindo tempestade? Desperta Jesus na ponta do barco. Acorda Jesus. Ou seja, clama a Jesus. O que significa isso? Significa que você está em prantos e choros madrugadas, orando e clamando e não está vendo direção. Mas hoje, nessa noite, viu um profeta de Deus falar que tem direção para a sua vida. Pode caminhar. Pode ir. Junto com Jesus. Porque tinha outros barcos, não tinha Jesus. Preste atenção. A palavra está sendo bem clara hoje, bem objetiva. Só que também, quando se fala de vento, grande vento, se fala em luta espiritual. E a luta espiritual é mais difícil ainda, você sabe por quê? Porque você vai fazer um objetivo para buscar uma direção, dá sono em você. Você vai ler uma palavra, você quer deixar para amanhã. Ou quem sabe, às vezes, faz você até dormir. Você apagar, para você não cumprir aquele propósito. O inimigo é assim, ele quer lutar. E você lutou com Jesus no deserto, aquela muitas vezes. Você acha que vai lutar com a nossa vida? Só que tem uma coisa. O Consolador está com nós ainda. E está ajudando você nessa guerra, nessa batalha. É espiritual? Reveste da armadura de Deus. Brinde com o Espírito Santo de Deus. Busca a graça de Deus. E o que acontece? O vento vai cessar. Ou seja, o inimigo vai querer bater de frente. Ou seja, Jesus está na polpa do barco. Está na sua frente. Jesus está na direção. E quando Jesus está na direção, não tem que não resista. A palavra do Senhor diz: nenhuma ferramenta preparada quando a tinha de prevalecer. E nenhuma ferramenta forjada de prevalecer. Então não vai prevalecer, vai estar caindo por terra hoje. Está caindo por terra. É espiritual? Começa a quebrar essa carne. Como é que quebra a carne? Jejum e oração. Jesus ensinou isso para nós. Essa caça é uma só sabe de jejum e oração. Ou seja, o que está te pedindo é demônio. Pronto, acabou. E como é que você expulsa ele? Jejum e oração. Não tem outra forma. Jejum e oração. Hoje nessa noite Deus está dando direção para você. O vento está soprando. A luta está vindo, os inimigos estão levantando. Quem sabe é potestade que está segurando besta. Deus está falando no meu coração que tem bestas retidas no mundo espiritual. E você vai estar muito tempo e está lá retida. Por quê? Você está desanimando. Está no meio do caminho, prossiga, não volta. Alamante, alamandagaçai. Jesus está no barco. Jesus está na direção do barco. E falando em espiritual, ontem foi bênção. Deus me deu uma visão, uma revelação. Eu falei: Senhor, se for a vontade do Senhor, eu me deu um sinal. E o sinal foi o seguinte: o pastor falou assim: você vai pregar amanhã? Eu falei: seja feita a vontade do Senhor. Eu não sabia que ia pregar. Daí eu falei assim: Deus, então já que é para pregar, então eu vou falar. É coisa boa, não é Deus. Deus confirmava. Como que é forte o negócio? As unção. Só que Deus deu alguma unção e falava alguma coisa. É tão verdade, que na hora que veio o primeiro, eu esqueci o nome dele. Edinaldo, olha pra você ver que interessante que Deus falava no coração. Sentiu a unção de Deus descendo do céu?
chegava assim, tomava meu corpo assim, entrava por inteirinho e ia até você. E Deus falava o seguinte: a vontade dele é de pregar. E só que o Senhor falava para mim da seguinte forma: em pouco tempo eu vou pôr ele para pregar. Agora não é de jeito, mas Deus falava no meu coração dessa forma. E falou assim: em pouco tempo eu vou pôr ele para pregar. Quem sabe você ainda, Deus falava até o jeito que você fala assim: mas Senhor, eu não tenho os conhecimentos que eles têm lá. Eu não tenho aquele conhecimento. Deus falava comigo. Eu estava vendo isso e Deus falava comigo. E o Senhor falava: não é para se preocupar, do seu jeito que Deus vai te usar. É do seu jeito. Vou falar outra profecia também que Deus foi no meu coração. Deus deu uma visão isso. Irmão Diego, está se cumprindo tudo aquilo que Deus está falando na sua vida. Só que Deus deu uma visão de um anjo tocando uma harpa. Uma harpa. Pensa que coisa mais linda hoje tocando a harpa. Só que ao mesmo tempo que era um anjo, eu falei: Senhor, o que é isso? Sentadinho, que piada de emoção de poder de Deus descendo sobre a igreja hoje. Lá, mano, tá lá, Marga Séria. Já mencionei para você depois que tocou essa harpa na frente. Então, confirmado o que o pastor estava fazendo com a sua vida. Só que Deus mostrava mais 4 anos atrás de você. Aí eu falei: Senhor, o que significa esses 4 anos? Deus falou assim: é um grupo que estou levantando com 5 pessoas para louvar essa igreja. Eu falei: Senhor, você fez sua vontade. E Deus foi revelando. E Deus foi mostrando. Eu enchei de unção ali com vontade de pular, de sapatear e sair correndo para lá. Mas eu falei: não, vou segurar assim. Outra coisa que Deus falou: Oswaldo, você sabe por que você recebeu a unção de presbítero? Você não sabe, mas Deus falou para mim. E eu vou falar aquilo que Deus falou para mim. Porque você vai começar a ungir enfermo. Aquilo que você passou e você orou e Deus fez, era que estava testando para você ungir enfermos. Deus vai mandar assim, casa de vídeos para ungir enfermos, com óleo e com unção. E é por isso que você falou que conhece a pessoa e conhece as orações. E Deus mostrava essas pessoas para mim, pastor. E eu estou debaixo da unção de Deus, pastor. Não tem nada que eu estou falando aqui que não é de Deus. Não tem nada. Nada. E ainda mais. Foi um poder tão grande. E foi isso que Deus me mostrava. Eu falei: Deus, ficou muito rápido isso que Deus mostra. Eu sinto muito honrado que Deus fala e Deus mostra. Você é assim, às vezes tem até medo de falar. Tanto que Deus mostra, às vezes fala: não, ele está querendo revelar as coisas. Não. Deus me usa assim, dessa forma. Mas vamos voltar sobre a palavra de Deus assim. O vento que está te assolando é para te forjar. Você imagina, ó, para você ver, um vento quando vem frente a você, você vai tentar ir, vai tentar te empurrar para trás. Você vai tentar ir, não sei quantos quilômetros por hora, vai tentar te empurrar para trás. Mas eu quero dizer: Jesus está no barco. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode tentar empurrar o barco, mas Jesus está no controle. Pode tentar desanimar você, mas Jesus está no controle. Até falaram que não é de Deus, mas é de Deus esse negócio, projeto. Só basta prosseguir nessa noite. E Jesus está na frente. Aí Jesus repreende nessa noite sobre a sua vida. Pega a mão assim. Jesus está repreendendo em nome de Jesus essa tempestade, ou seja, essa potestade do ar. Jesus está repreendendo essa noite, está caindo por terra. Jesus está lá no fundo do barco, está na direção da sua casa, está na direção da sua família, e que Deus vai te dar vitória nessa noite, que Deus vai te dar graça nessa noite. Mas o vento está demais, não estou enxergando, a tempestade tem que enxergar. Deus está abrindo porta nessa noite para você enxergar. Deus está dando visão para você enxergar aquilo que você não está enxergando. Aleluia! Deus está fazendo você enxergar no meio dessa tempestade, está repreendendo em nome de Jesus mal. Segundo ponto,
Antes de eu voltar sobre o fundo, Deus me lembrou aqui agora. Tem coisa que eu faço muito batido. Que também tem vento que vem para mudar a nossa estrutura. Tem vento que vem de Deus dos 4 cantos para nos forjar, nos fortalecer e nos dar vitória. Esse vento é de estrutura, ou seja, de esperança, assim como aconteceu no Vale dos Ossos Secos. Veio dos 4 cantos dos ventos, e o que fez? Foi um exército de vento para que aquele povo estava sem esperança. Deus está falando aqui nessa noite para mim e para você. Você estava sem esperança em Deus, pode prosseguir que Jesus está no barco e vai te trazer a esperança de volta. Vai te trazer a esperança de volta nessa noite. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Mas a esperança vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Segundo ponto, vamos lá. Mar se levantando, enchendo o barco. São pessoas. Não se preocupe não, vai acontecer comigo e vai acontecer com vocês também. Se pessoas começarem a afastar de vocês, se pessoas começarem a distanciar, não se preocupe. Não fique triste. Põe na mão do Senhor, Deus está fazendo algo para tirar da sua vida mesmo. Você sabe por quê? Porque está atrapalhando você crescer, você já não está mais nesse nível. Você subiu de nível. E quando você sobe de nível, aquele conselho já não te serve mais. Aquela situação já não te serve mais. Sabe por quê? Porque os conselhos que Deus vai te dar são maiores nessa noite. E esses conselhos são diferenciados. Você sabe por quê? Essa mesma pessoa que está tentando ser seu amigo não é seu amigo. Está te falando pelas costas. Deus está falando no meu coração. Está te criticando pelas costas. Mas não se preocupe não. Não deseje mal. Só apenas ore e põe na mão do Senhor. Porque Jesus está tomando conta dessa causa. Dessa situação. Não sei quem é a pessoa. Deus não falou quem é. Mas essa pessoa está tentando ter inveja da sua vida. Muitas vezes achando que nós não temos nada, mas sabe o que acontece? A simplicidade que Deus usa, que Deus fala com você, que Deus transmite para a sua vida, incomoda essas pessoas. Você sabe por quê? Porque você é luz. E quando você é luz, não se mistura com o trevas. E Deus vai revelar para você essas pessoas. Porque o que Deus tem para você é coisas grandes nessa noite. Dentro do trabalho Deus está falando que é também. Mas no ano que vem, Deus vai fazer uma reforma nesse lugar. Deus está falando no meu coração. E essa reforma é maior para a sua vida do que Deus vai fazer. Você sabe por quê? Por mais que essa pessoa está falando, é que nem quando eu tentar prender José. Tentar prender José e ele lá prosperava. Tentar apanhar José em um lugar, prosperava. E assim é você que é filho de Deus. Onde você vai, prospera. Onde você põe as mãos, cresce. Prospera. E vai, e vai. Então o que acontece? Deus vai levantar você para governar este lugar. Aleluia. É para governar. Se preocupe não se andar sozinho. Se preocupe não se você se sentir sozinho. Porque Deus está falando no meu coração que tem pessoas que se sentiu muitas vezes sozinho. Assim como esse jovem aqui. Não conheço sozinho. Você já viu? Não, né? Mas então, muitas vezes você tem pensado que você estava sozinho. Andou muitas vezes sozinho. Porque Deus já tirou essas pessoas perto. Deus afastou essas pessoas perto. Deus tem uma nova história para você, moço. Não te conheço. E outra coisa também que eu vejo, pregando para multidões, que não é pouco. Não sei se falaram, mas você não vai parar. Quando é o Deus que é na sua vida. É o Deus que opera. É o Deus que te forja. É o Deus que está te levantando. É o Deus que acha a mão da lava séria.
E por você saber que é Deus que está falando com você, Deus está colhendo algo que Deus já mostrou para você quando você chegou aqui. E você está segurando. Pode ir lá e entregar isso aí que Deus está colhendo na sua mão. Pode entregar isso aí, não segura. Vai lá e entrega. É de Deus. Pode entregar. Vai lá e entrega. Pode falar. Não segura nenhuma vírgula. Quando está debaixo da unção é diferente. Que não basta nesta hora. Amando e agarraço. Contempla o teu deitar e o teu levantar. Nas madrugadas te visito. Nas madrugadas falarei contigo. Porque sou eu, teu Deus. Ele ordena um posicionamento. Estou contigo nesta causa. Aleluia! Farei de ti um grande ministério. Familiares e parentes te seguirão, porque ouvirão a minha voz através de ti. Aleluia. Glorifica o Senhor, igreja. Porque Deus está no meio da igreja. Aleluia. Amanos, porque amante alama nagasai. Charama nagasere mento que lamasto. Aramante o que lamasto, manto que. Semente o que lamaste quer. Tamanto que lavaço, manto, elemento que lavaço, que é abate, médio, onde, charama da gassédia. Aleluia, Deus está falando. É o Deus que vai renovar vidas nessa noite. É o Deus que vai fazer vidas diferentes nessa noite. Para quem tem interpretação de língua, sabe o que Deus está falando nessa noite. Deus vai fazer o barco, vai atravessar do outro lado, não vai estar parado no meio. Você pensa que está sozinho, mas Deus está falando? Vi muito seu sofrimento e dificuldade. Estou te levantando nessa noite. Estou falando para você fazer a obra, mas você está correndo. Faça aquilo que eu ponho em suas mãos, porque você está correndo. Quero te usar nessa terra para fazer a diferença. Você está pensando porque você muitas vezes fica na porta? Não vou te usar? Vou te usar da mesma forma. Tem os degraus da vida. Tem os degraus. Já pedi para você orar nas madrugadas, por que você não levantou? Já pedi para você jejuar, por que você não jejuou? Hoje eu estou trazendo algo novo para essa igreja. Uma unção diferente. Um avivamento para a cidade de Carnópolis. Que outros ministérios não têm. Aquilo que eu estou dando para essa igreja hoje. Parece que o barco está no meio.
Mas o barco está passando na frente porque Jesus está dentro. Receba nessa noite um avivamento. Receba poder nessa noite. Receba minha graça nessa noite. Receba o batismo do fogo nessa noite. Deus está renovando vidas. Receba nessa noite. Aquele que falava em línguas vai falar mais. Aquele que discernia, não discernia em línguas, vai discernir nessa noite. Aquele que não tinha um avivamento, um santo não queimava no coração, vai queimar nessa noite. Deus está renovando vidas nessa noite. Deus está enchendo vidas nessa noite. Deus está dando poder nessa noite. Mas quer que você seja diferente. Se você é pentecostal, glorifique o Senhor. Acabou a frieza. Já mandou agaçar. Lá serega, nega, seca. Receba o batismo do Espírito Santo renovo. Vai, 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 vai. Chama na agaçar. Receba poder, receba, receba, receba. Não se preocupe, se quiser falar de pé, do lado, deixa Deus te tomar. Deus está querendo tomar vidas nessa noite, você não está entendendo. Não segura aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus está trazendo avivamento nessa noite. Deus está trazendo poder nessa noite. Deus está forjando ferramentas na vida nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, tocando em vidas nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus. Eu estou trabalhando um tempo por dentro segurando. Mas não segura não nessa noite. Não segura não nessa noite. Deus se levantou neste lugar para fazer diferença. E você está fazendo a diferença. Tem vidas fazendo diferença. Mas tem vidas que estão no meio do caminho. Por que está no meio do caminho? Aleluia. Deus está cessando nessa noite a tempestade e o mar. O que Jesus está falando? Cala-te, vento, e aquieta o mar. Ou seja, no mundo espiritual Jesus está calando os demônios. E no mundo físico, ser humano, vamos falar assim, as pessoas estão se levantando, Jesus está afastando. Jesus está tirando. Porque Jesus tem uma nova história para você nessa noite. A partir de hoje, algo novo vai acontecer sobre a sua vida. Não se preocupe não, se tiver mais dificuldade aqui para frente. É porque Deus confia em você e está preparando algo maior para a sua vida. E diz assim a palavra, então disse, porque sois tão tímidos, como é que não tem fé? Hoje Deus está falando para mim e para você, existe um dom chamado dom da fé, que acompanha discernimento do Espírito e que acompanha visão. É isso que Deus está dando para você nessa noite. Visão no meio da tempestade, discernir esses espíritos e a fé para você caminhar e não parar. Aleluia. E disseram assim, e eles possuíam de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento do mar não obedece? Quando estamos no barco, para concluir e fechar, já falei demais. E Jesus também falou bastante comigo com você nessa noite. Se não falou, porque você não é espiritual. Mas eu tenho certeza que falou para a igreja tudo. Né? Os que vieram receberam algo diferente nessa noite. Para concluir, quando a gente está em situações, acontece algo tão grande que às vezes a gente não reconhece, vou falar assim, não reconhece que é Deus fazendo, que é Deus operando. Por quê? Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco. O Jesus,
na ponta do barco. E ao mesmo tempo eles entenderam que era Jesus que estava com eles, o Todo-Poderoso. Aí há um segredo para mim e para você. A partir do momento que você descobre através da sua fé, onde a porta que é Jesus, salva você, salva a sua família e te dá vida com abundância. É isso que eu quero dizer nessa noite para mim e para você. E agradeço a rica oportunidade, a capacidade do pastor vai dar continuidade. O pastor vai estar orando com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe a vida do ministério do pastor Robson, né? Tudo isso, irmão, sabe? É de buscar, tá? Não é só o pastor, os obreiros, né? Mas cada um que é servo do Senhor, que aceitou Jesus como Salvador, tem que buscar, porque há recompensa. É muito bom, Deus falou muito aqui hoje, e não está indo ninguém embora sem as bênçãos do Senhor. Mas para finalizar a bênção aqui, eu quero orar pela tua vida. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Deus falou muito aqui nesta noite, né? Quero que os obreiros estendam as mãos daí, ou bem aqui embaixo. Nós vamos determinar a bênção, né? A cura do corpo, da alma. Vamos determinar o milagre na vida de cada um, tá bom? Então nós vamos orar agora a partir desse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, como o Senhor é bom, Pai. Como que essa presença do Senhor é linda e continua aqui, Papai. Meu Deus, eu creio que o Senhor não deixou nenhum sem falar. E aquele irmão, Senhor, teve dias difíceis, teve lutas, aflições, que tudo deu errado, Senhor, nesses últimos dias. Eu creio, Pai, que o Senhor está dizendo a esse irmão, a essa irmã, que eles foram aprovados. Que a partir de agora, Senhor, o Senhor está abrindo uma porta àqueles que são merecedores, aqueles que não desistiram na caminhada e estão aqui hoje presentes neste culto, depois de uma palavra da presença do Senhor aqui, Pai. Então eu determino sobre a vida de cada um aqui as bênçãos, o milagre, Senhor, a porta aberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a vitória de cada um. Se for enfermidade no corpo, na mente, Senhor, não importa, Pai, que o Senhor está tocando hoje, em nome do Senhor Jesus. Se for financeiro, espiritual, material, Pai, o Senhor está tocando hoje, dando a vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu determino, Pai, sobre a vida de cada um, a vitória. Pessoas vão sair daqui hoje, Senhor, e vão voltar e vão testemunhar, e o nome do Senhor será glorificado. Pessoas vão receber telefonema, Pai. Papai, e nesse telefonema são bênçãos, porque é o Senhor agindo. Em nome do Senhor Jesus, pessoas vão receber proposta, porque é o Senhor que está no bairro. Pessoas vão receber milagre. Porque é o Senhor, Papai, que está junto no bairro. Pai, em nome do Senhor Jesus, continue conosco onde nós passarmos, onde nós estivermos, e abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Está abençoado em nome do Senhor Jesus. Irmãos, amanhã nós temos um culto aqui de Santa Ceia. Eu peço, pelo amor de Deus, não falte quem está aqui, não falte no culto de Santa Ceia. Vou atrás daqueles que não vieram hoje, vou buscar alguns com carro para vir, para que todos venham participar da Santa Ceia do Senhor. É um culto muito importante, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. É um alimento espiritual que todos nós precisamos, como aconteceu aqui hoje, tá bom, irmão? Então amanhã, culto de Santa Ceia, eu conto com cada um. E se vocês encontrarem alguém da igreja que não veio hoje é culto de Santa Ceia, passa a mensagem no WhatsApp. Hoje é culto de Santa Ceia, tá? E vamos um fortalecer na fé do outro, irmão. E assim o nome do Senhor será glorificado, tá bom? Quero chamar aqui o irmão Luciano. O irmão Luciano está fazendo aniversário hoje, irmão. O irmão Luciano é uma bênção de Deus.
Ele está com a gente desde o tempo quando essa igreja foi criada na garagem, né? Eles, lá na garagem, ele ficava lá no cantinho lá. Ele ficava, oh, glória a Deus, e aleluia. Ele não larga de Deus por nada. E onde a gente vai, ele está junto com a gente. Então hoje ele está fazendo aniversário e eu quero, junto com os irmãos, abençoar a vida dele. Até pedir para um obreiro, pastor, qualquer um, vem aqui ungir ele, né? Daí ungir ele durante a oração. Quero que a igreja estenda as mãos aqui, tá? Depois eu vou dar a bênção apostólica, aí nós vamos cantar um parabéns para ele, tá bom? Mas vamos orar agora, estenda as mãos aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o Luciano, Senhor, servo do Senhor. Meu Deus, Tu sabe, conhece. O Senhor tem abençoado a vida dele, a família dele através dele, Pai, porque eu tenho visto isso. E eu não quero que o Senhor pare. Continue abençoando. Sabe qual é o sonho do Luciano, meu Pai? É que toda a família dele venha servir o Senhor. E eu, Senhor, comecei a perceber, meu Pai, que o pai dele, a família dele começou a pedir vídeos, começou a pedir mensagem, começou a se interessar, Senhor, pelas coisas que o Luciano está fazendo. Continue, Senhor, faça que toda a família dele venha servir o Senhor. Honra este jovem, Pai, e dê muitos anos de vida para ele, onde ele passar, onde ele estiver, Senhor, até mesmo dormindo, faça uma proteção especial sobre ele, Pai, e dê muitos anos de vida, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Faça assim com as mãos, porque aqui nós vamos cantar parabéns. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos dizem amém. Vamos cantar? Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas cumprimento outro com a paz do Senhor Jesus, amém? Tem salgado lá, não vai embora sem experimentar a bênção da cooperadora Silmara, em nome de Jesus.